nossa diversão é cozinhar hoje por aqui comida saudável. Entra pra cá, doutora Aline. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Delapa, tudo bom? Obrigado por te receber aqui. Eu que agradeço te receber. Obrigada, Viu? eu agradeço Muito mais obrigado. uma vez o convite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre celíacos. Nós tivemos a Isadora e a Heloísa nos blocos anteriores, tá? Eu quero ver aqui qual delas que era celíaca, tá? A Heloísa. E a Heloísa fez o bolo, ela teve que começar a cozinhar Sim, fazendo esse bolo. sim. E eu quero que você me diga, que você explique para as pessoas o que é o celíaco. A doença celíaca é uma doença autoimune. Então, ela acaba sendo uma doença crônica que não tem cura. A pessoa com doença celíaca, ela não pode se expor ao glúten. Então, existem diferenças entre o celíaco, o intolerante ao glúten e os alérgicos. Então, o que é importante a gente pontuar? Que o celíaco ele não pode consumir o glúten. O glúten tem uma resposta imunológica para essas pessoas. E aí, ela precisa excluir total da alimentação o glúten. Quais as farinhas que a gente deve utilizar? Quais os tipos de farinhas que temos a substituição? Nós temos uma receita hoje que eu estou utilizando a farinha de aveia, tá? Mas tem um porém também, eu comprei a certa, eu queria que você explicasse. Sim, nós temos no mercado várias opções de farinhas que não contêm o glúten. Então, o importante é isso, a farinha não conter o glúten para essas pessoas que têm a doença celíaca. Então, quais são essas farinhas? A farinha de centeio e a cevada e o trigo contêm o glúten. Outras farinhas como farinha de aveia, farinha de tapioca, farinha de chia, elas não contêm o glúten. Algumas dessas farinhas pode acontecer a contaminação cruzada de armazéns. Então, eu soube que essa farinha de aveia tem esse problema da Isso. contaminação cruzada. de contaminação cruzada, porque o celíaco ele não pode ter contato com nenhuma contaminação cruzada. Então, nenhum vestígio de glúten pode ter no seu alimento. Então, a farinha de aveia, ela no rótulo de quando você for comprar nos supermercados, tem que estar escrito sem glúten ou glúten free. Que eu adquiri para trazer aqui para a gente fazer. Isso. A legislação brasileira obriga os fabricantes a colocarem esse rótulo Sim, livre eu de comprei glúten. uma farinha de aveia rotulada sem glúten. Isso. Tá? E nós vamos começar uma receita. Passa Vamos para lá. cá, doutora. Vamos bater no papo. Tudo que eu tenho aqui tá bom? Tá ótimo. Olha aqui, eu tenho inclusive o queijo sem glúten, tá? Com Eu certeza. comprei o queijinho. Isso. E ele tem sabores, eu não sabia. Tem sabores. Quer dizer que não passa apertado, não. Não, hoje a indústria ela é bem especializada também e para poder ampliar mais o consumo desses alimentos mais saudáveis e sem adição do glúten, que é uma proteína do trigo que essas pessoas celíacas, né, que têm a doença autoimune não pode consumir. E dá problema mesmo se consumir. Que vida que é essa, hein, doutora? O mais eu difícil. já vou começando aqui, tá? Pode. Tô colocando uns ovinhos aqui. O mais difícil, na verdade, é o diagnóstico, né? Você chegar a um diagnóstico. Então, o interessante são as pessoas que estão tentando investigar essa condição, não eliminar por conta própria o uso do glúten. Porque se você começa uma investigação sem fazer o uso do glúten, pode dar alteração nos exames e você não conseguir fechar um diagnóstico. Na verdade, o médico, que é especializado nessa área para diagnosticar, geralmente o gastroenterologista, É um ele gastro vai fazer... que trata dessa É o gastro, parte, né? Isso. A investigação começa nessa parte gástrica, porque o intestino ele é responsável pela absorção de nutrientes importantes. Eu preciso ir para os comerciais rapidamente. Coloquei os ovos, coloquei 3 colheres de água, 3 colheres de azeite, um pouquinho de sal. E vou finalizar aqui, para ir para os comerciais, estou colocando 3 colheres de farinha de aveia sem glúten. Vou deixar descansar aqui e a gente já volta para fazer essa delícia para você. Não sai daí. Prontinho, já me acompanha aqui. Aqui tem manteiga, tá, gente? Eu vou te explicar dessa engenhoca aqui. Olha só essa engenhoca. Eu aumentei aqui, eu peguei essa parte de um fogão do fundo, coloquei por cima para dar uma distância
entre a frigideira para não me queimar a nossa omelete. A nossa pizza, isso aqui realmente vai virar uma pizza. Gostou? Maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta mais para você. A diferença entre celíaco, intolerante e alérgico. É bem importante pontuar essas diferenças, porque a doença celíaca é uma condição autoimune, ela não tem cura. O intolerante ao glúten, ele tem sintomas, mas o tratamento, se ele for fazer a retirada do glúten, ele melhora o quadro e tem uma possibilidade dele voltando a consumir aos poucos e não ter mais sintomas. Já o alérgico, ele também tem sintomas, mas também tem umas reações de pele, né? E esse diagnóstico é mais interessante para fazer com o alergista. Então tem exames específicos que o alergista vai pedir para realmente diagnosticar se há uma alergia realmente ao glúten ou alguma outra doença de pele. A procura pelo médico é fundamental para o diagnóstico. Aí depois para o acompanhamento, para controle do hábito alimentar dele, para um equilíbrio melhor da dieta, aí é interessante procurar o profissional nutricionista que é habilitado para organizar mais essa parte nutricional, equilibrar mais todas essas vitaminas e minerais que o próprio paciente tem dificuldade. Aqui está pronto, olha doutora, olha só que beleza. Vamos colocar primeiramente o frango. Tem o peito de frango que foi para pressão, temperado, somente com sal. Eu vou colocar um molho de tomate natural, ok? E agora, gente, os tomatinhos cereja. Aqui eu tenho um pouquinho de salsinha desidratada, pode colocar o orégano se quiser, eu estou saindo um pouquinho do tradicional. E vou colocar um pouco do queijo sem glúten. Azeitonas, agora colocamos a tampa e deixamos a panela terminar esse cozimento. Olha só como ficou bonito uma legítima pizza. Passar com bastante calma para não desmanchar, para minha tábua. Olha só, com jeitinho. Ficou bonita, hein? Opa! Ficou linda. Vamos colocar aqui. A azeitoninha saiu fora. Vamos cortar, doutor? Vamos fazer o corte aqui. Hoje eu estou exibindo meus apetrechos de cozinha. Já cortamos, servimos num pratinho e vamos degustar. Vamos. Nossa, ficou bom demais. Super macio. Olha, você prova que a gente pode comer saudável a qualquer momento. É só preparar. Muito bom. Super saboroso. Que delícia, doutora. Vamos limpar a boca, né? Ótimo. Doutora, eu quero te agradecer Eu que agradeço. a presença, por dar essa aula aqui pra gente. Tá? Muito obrigado. E olha, é importantíssimo você cuidar da sua saúde. Teve todas as dicas hoje aqui. Eu quero que você deixe o teu Instagram para as pessoas te seguirem. Sim. É o @NutriAlineMF e me procure lá nas redes que eu estou por lá. Olha, gente, siga mesmo, tem bastante informações ali, para você conhecer um pouco mais do trabalho da doutora. Tem esses sintomas, procure um profissional, procure a doutora Aline, tá? E vá tratar disso aí, porque é muito sério mesmo. Sofrimento ninguém merece. Tem que buscar e tem que cuidar, tem que tratar. Saúde é tudo, gente. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Delado. Eu vou continuar comendo aqui. Sim, eu também. Tá? E venha mais vezes pra gente dar essas aulas. Me ajuda. Sim, eu venho. Obrigado Obrigada. pela presença. Deus te abençoe. Obrigada, Obrigado. igualmente. E dessa forma a gente vai se despedindo, né, com essa aula maravilhosa da doutora Aline. Um beijo grande nesse teu coração e obrigado por estar conosco. E tá bom mesmo, ficou bom.